Tudo comeou com uma vozinha no frio, palavras inesperadas que cortaram o ar gelado como um segredo que pedia para ser ouvido. Você precisa de um lar e eu preciso de uma mami. Joe Henrique girou o corpo ainda com o celular colado ao ouvido, assustado com o que escutara. Ali, no ponto de Nibus, sua filha de 4 anos, Ana Clara, estava parada diante de uma jovem maltrapilha encolhida no banco de concreto. O casaco dela estava rasgado, o cabelo desgrenhado cheio de floquinhos de neve grudados nos fios, e seus olhos azul claros pareciam mais com vidro quebradio do que com luz viva. Era Luza Ferreira, uma mulher marcada por noites demais ao relento, agarrada a uma sacola puda, como se dentro dela estivesse sua elitima dignidade. Antes que Ju pudesse reagir, Ana Clara estendeu as mozinhas de luva e colocou delicadamente um biscoito em forma de ursinho no colo de Luza. "Você pode morar com a gente", disse a menina com uma inocência firme como promessa. Luza ergueu as mostrámulas, sussurrando que não tinha pedido nada, apenas agradecendo por ele ter criado uma filha tão bondosa. O instinto de Joe mandava afastar a filha dali e continuar andando, mas o silêncio de Luza pesava mais do que qualquer pedido de socorro. Iento, ao tentar se levantar, os joelhos dela cederam e ela desabou contra o poste gelado do ponto de Nibus. Joe a segurou no instante em que o corpo dela se despencava, a pele ardendo de febre, apesar do corpo gelado. Sem pensar, ele a ergueu nos braços, chocado com o quão leve ela era. Enquanto Ana Clara se agarrava ao casaco do pai e perguntava baixinho: "Papai, ela vai morrer?" Ju apertou os braços ao redor de Luza e respondeu firme: "No filha. No se a gente conseguir a Kekla." E foi assim que os caminhos de terrés estranhos começaram a se entrelaçar de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. Na sala de estar da casa da família Henrique, o fogo crepitava na lareira, lanando um brilho ímbar que danava pelo piso de madeira polida. Enrolada em um cobertor de ele grossa, Luza Ferreira se mexeu no sofá, os clios batendo, enquanto o calor lentamente substitua o frio que lhe corroa os ossos. Piscou confusa com o perfume suave de cedro e canela que preenchia o ar. Aquilo não era um abrigo, nem o corredor de um hospital era um lar. O casaco cuidadosamente dobrado na beirada do sofá a fez lembrar de como havia chegado ali inconsciente, febril, carregada nos braços de um homem que não conhecia. Agora, enquanto seus olhos se acostumavam, ela percebeu uma garotinha sentada no tapete com LPIs de cor espalhados ao redor. A língua de Ana Clara aparecia entre os dentes de tanta concentral, enquanto ela desenhava 3 bonequinhos de palito de musdadas, um alto, um pequeno, e no meio uma figura com um cabelo amarelo cercado por um halo brilhante. No topo, em letras trêmulas, estava escrito "Meu lar". A respiral de Luza prendeu no peito. Tentou se erguer, mas o corpo protestou com dores. O movimento, ainda que pequeno, foi suficiente para chamar a ateno de Ana Clara, que saltou de pé com um sorriso orgulhoso. "Voque acordou?" disse animada, estendendo o desenho. "Olha, somos NS." A garganta de Luza se apertou. Antes que pudesse responder, Joe Henrique entrou na sala com um copo de jua e uma tigela de sopa nas mãos. Colocou-o sobre a mesinha de centro, o rosto frio contido. "Você desmaiou no frio?" disse em tom firme e controlado. "Não tive escolha. Vó que precisava de ajuda. Mas quando estiver melhor vai seguir o seu caminho." Não havia crueldade na voz dele, mas as palavras cortaram fundo. Luza baixou os olhos, murmurando um quase imperceptível "Obrigada." Ela entendia. Ele estava protegendo a filha, protegendo o lar. Mas ao seu lado, Ana Clara se aninhava com naturalidade, tagarelando sobre fantasias de teatro e sobre uma padaria de neve que queria construir no quintal. Para Jota, a menina Luza Jota, era apenas uma estranha. Joe virou-se. Mas pela primeira vez em anos, sua vida meticulosamente organizada
estremeceu. A sensal era clara. Aquela mulher adormecida no sofá podia ser justamente a Pea de família que ele acreditava ter perdido para sempre. Naquela noite a casa entrou num compasso silencioso. Lusa insistiu em se sentar no balco da cozinha e no mesa de jantar cuidadosa em no invadir, em no parecer que pertencia àquele lugar. Comeu devagar, sem pedir nada, apenas agradecendo com um leve aceno de cabeça quando Jo lhe oferecia algum prato. Mas quando Ana Clara começou a falar com entusiasmo sobre a Pea da escola e seu sonho de abrir uma padaria de neve nos fundos da casa Lusa, no conteve o sorriso. Sua risada saiu suave e erpida, e ainda assim iluminou o ambiente de um jeito que Jo não via havia anos. Ao recolher a loa Lusa, estendeu a Mo para pegar uma bandeja de copos. A manga larga do súter escorregou e deixou mostra uma cicatriz irregular no punho. Jo paralisou. Não disse nada mais. Aquela imagem gravou-se em sua mente como fogo. Horas depois, quando a casa J estava mergulhada no silêncio, ele ouviu gemidos abafados vindos da sala. De pés descalos, atravessou o corredor e encontrou Lusa encolhida, o corpo molhado de suor, apesar dos calafrios violentos. Sem hesitar, Jo ligou para um médico particular. O doutor chegou ripido, avaliando-a com preciso clínica. Desidratal severa murmurou. Febre a 39 graus. Ela precisa de líquidos e repouso. Ento veio a pergunta que fez o ar pesar na sala. Ela tem convênio. Alguma família para contatar. Lusa se mexeu com esforo, a voz quebrando o silêncio como um sussurro espero. Ninguém haja ninguém que precise saber se eu estou viva ou não. As palavras atingiram Joe como gua gelada. Ele reconheceu aquele vazio porque anos atrás, quando sua esposa morreu, Joto tinha visto o mesmo reflexo no espelho. O médico deixou orientas arrepiadas e desapareceu na noite gelada. Joe Henrique permaneceu ao lado do sofá, observando o sono inquieto de Lusa. Algo dentro dele se moveu, um reconhecimento silencioso de que aquela mulher carregava feridas muito mais profundas que a febre que lhe queimava o corpo. Na manhã seguinte, Lusa abriu os olhos e encontrou sobre a mesinha ao lado uma caneca fumegante de chá de gengibre. Debaixo dela, um guardanapo dobrado com a caligrafia firme de Ju Vokno Invisvel. Os elbios de Lusa tremeram. Pela primeira vez em muitos anos, algum tinha olhado a alma de suas cicatrizes, alma de seu silêncio, e realmente a visto. No fim daquela semana, a casa J não parecia a mesma. Embora ainda plida, Lusa se movia com determinal serena, insistindo em ajudar no que pudesse. Numa mãe Ju entrou na cozinha e a encontrou de mangas arregadas, o cabelo loiro preso de qualquer jeito, mexendo uma panela de sopa que enchia o ambiente com um aroma muito esquecido, alecrim-pimenta e um toque adocicado impossível de identificar. Ele provou e congelou no lugar. Era a mesma receita que sua falecida esposa costumava preparar. A memria veio como onda, deixando-o atordoado. Lusa lanou um olhar por cima do ombro sem perceber a tormenta que havia despertado nele. Se sobras, disse baixinho. Um casal de aposentados com quem morei um tempo me ensinou a transformar restos em conforto. Não havia lamento em sua voz, apenas uma resiliência calma. Jo assentiu mesmo com o N se apertando no peito. Para Ana Clara Porme, o mundo J havia mudado. A menina cantarolava enquanto coloria sobre a mesa de vez em quando, descendo da cadeira para puxar a manga do súter de Lusa ou dividir seus LPIs de cor. Lusa sempre se inclinava para ouvi-la, como se cada palavra tivesse importância. Mas os instintos de Jo, lapidados por anos de proteger a filha e o perprio coral, não se calaram. Naquela noite, quando a casa estava em silêncio, ele buscou o nome dela na internet. Não demorou. Um título brilhou na tela. Promissora estudante de moda, acusada de roubo de design em desfile de Nova York. A foto mostrava uma Lusa mais jovem, bem vestida, acusada, mas nunca condenada. Ainda assim, o nome estampado fora suficiente para apagar tudo: os patrocinadores, os amigos, o futuro.
Na manhã seguinte, Ju a confrontou no corredor o artigo aberto no celular. Vuk perguntou. Lusa sustentou o olhar sem vacilar. Sim. Sua voz não trazia surpresa, mas cansal. Explicou como a confiança havia se virado contra ela, como as pessoas foram arrepidas em acreditar nas mentiras, e como o homem em quem confiava esvaziou suas economias antes de desaparecer. Então me diga, perguntou suavemente Voka, acredita em mim. Joe hesitou. Seu silêncio disse mais que qualquer palavra. Lusa sorriu triste Jot, recolhendo as poucas coisas que lhe restavam. No discutiu. No implorou. Mas quando Ana Clara a encontrou junto porta abraada ao ursinho de Pélcia e sussurrando no vai embora, o coral de Lusa quase se partiu em dois. Ainda assim, Lusa girou a maaneta. Para João Henrique ver sua filha se agarrar a uma mulher que havia conhecido havia tão pouco tempo, mas em quem Joto confiava como família, era como sentir algo frágil escorregar por entre os dedos. Naquela noite, Ju tentou trabalhar em sua escrivaninha, mas o brilho da tela do computador S aumentava o silêncio que o cercava. No quarto, Ana Clara permanecia acordada, abraada ao ursinho de Pélcia que Lusa deixara para trás. Ela nem se despediu, sussurrou a menina, quando o pai entrou para a vila. Ele alisou seus cabelos e confessou baixinho. Eu sei, ela era algum especial. Mas o peso em seu peito dizia mais, ele havia deixado escapar algo insubstituível. Passava da meia-noite quando Ju percebeu que a cama da filha estava vazia. O pinico o dominou ao correr pelo corredor e encontrar a porta da frente entreaberta. Ele fora, a neve rodopiava sob a luz amarelada do poste. Ele avistou a pequena silhueta de Ana Clara caminhando pela entrada da casa de chinelos determinada, apesar do frio. Ana Clara gritou disparando atrás dela. A menina não respondeu, os olhos fixos adiante. Poucos metros adiante, Joe enxergou o destino dela, uma figura solítria, sentada sob o poste de luz, o casaco fechado contra o vento, o cabelo cheio de flocos de neve lusa. Ela cantarolava baixinho, perdida em pensamentos at que Ana Clara escorregou no gelo e caiu com um grito agudo. O sangue escorreu da palma da mão, manchando a neve de vermelho. Joe correu, mas Lusa Joto estava ele. Ajoelhou-se ao lado da menina e com cuidado treinado tirou um leno do bolso. Fica quietinha, meu. Bem, murmurou, envolvendo o ferimento com delicadeza. A voz dela tinha um calor que Joe não ouvia havia anos a mesma fora suave, que sua filha S havia conhecido através da me. As alegrimas de Ana Clara diminuíram quando Lusa afastou os fios de cabelo do rostinho dela. Quando Joe chegou sem flego, parou. A cena de Lusa amparando sua filha sob a neve rachou algo dentro dele, a armadura que vestira por tempo demais. Abaixou-se ao lado delas, a voz tremula. Vó que me assustou, filha. A menina fungou agarrada à Lusa. Eu queria encontrar ela. Os olhos de Joe encontraram os de Lusa. Naquele instante frágil, o mundo parecia se resumir aos teres. Os flocos caam como confete silencioso sobre seus ombros. Sua garganta se apertou quando sussurrou. Nós precisamos de Vok. Ana Clara escondeu o rosto no casaco de Lusa. Não vai embora de novo, Mami disse a vozinha quebrando a noite. A respiral de Lusa se prendeu. Ela olhou para a criana que abrira seu coral com F inocente e para o homem que, apesar da cautela, acabara de dizer a verdade. Por um instante ela hesitou, mas quando Joe pousou amor sobre a dela com gentileza, algo mudou. No perfeio, no certeza apenas, um comeu frágil. Juntos os terres se levantaram da neve e caminharam de volta para a casa, deixando para Terres a rua gelada. E quando a porta se fechou contra o vento de inverno, João Henrique percebeu que Jotat não tinha medo de deixá-la entrar. Tinha medo, sim, de deixá-la ir embora. Os dias que se seguiram pareciam estranhamente novos, como se o lar da família Henrique tivesse aprendido a respirar de novo. Lusa Ferreira ficou no mais como uma água espede que Joe tolerava por obrigal,
mas como uma presena que preenchia os cantos silenciosos da casa. Ela ensinava Ana Clara a sombrear seus desenhos com carvo, a mexer a massa de biscoito, a ficar lisa e a cantarolar enquanto dobrava roupas para que as tarefas parecessem mais leves. Pela primeira vez, desde a morte da esposa, Ju voltava para um lar que parecia vivo. Numa tarde de esbado, a cozinha se encheu de risadas. Ana Clara, empoleirada em seu banquinho com um avental muito grande para o corpo, espalhava farinha pelo nariz, enquanto Lusa guiava suas mozinhas no preparo da massa. Mas a Carmame a menina soltou sem pensar. Lusa congelou os olhos arregalados diante da palavra. Jo ergueu o olhar, mas em vez de corrigir a filha, apenas lanou um olhar silencioso para Lusa. Ela sorriu de leve e continuou mexendo a massa como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, naquela noite, depois que Ana Clara adormeceu, Jo colocou 2 canecas de serrá sobre a mesa da sala. A lareira ardia baixa, lanando sombras quentes, enquanto Lusa permanecia encolhida no sofá. "Vok tornou este lugar mais leve", disse ele em voz baixa. Ela se remexeu desconfortável sob o peso do olhar dele. "Esta é a sua casa. Eu essa estou de passagem." Não respondeu ele firme, mas suave. Mais do que isso. Por um instante os olhos dele se encontraram luz do fogo num silêncio que quase se inclinava para a intimidade. Jo se aproximou, mas antes que seus elibios tocassem os dela, Lusa recuou bruscamente. "Eu não posso", sussurrou as mostrâmulas ao se levantar. "Não estou pedindo que você seja outra pessoa", disse Jo, arrepido, a dor marcando sua voz. "Não ela. Não a mulher que perdi. Eu quero você. Suas cicatrizes, seu silêncio, sua fora." A voz de Lusa se quebrou ao responder. "Vok diz isso, mas o amor Joto me custou tudo uma vez. Quando as pessoas foram embora, eu me despedacei. E não sei se sobreviveria a ser abandonada de novo." Jo deu um passo frente, mas ela recuou. "Então prefere ir embora primeiro?" perguntou com amargura. Antes mesmo de permitir que algum a escolha, as lágrimas encheram os olhos de Lusa. Ela não discutiu porque ele tinha razão. Em vez disso, caminhou até a porta cada passo pesado com o peso do medo. Parou por um instante, mas não olhou para trás. Com um clique suave, a porta se fechou, deixando Jo sozinho em silêncio, os punhos cerrados e o coral em pedaços. Naquela noite, Ana Clara abraou o ursinho de pélcia que Lusa havia costurado para ela e sussurrou. "Papai, ela vai voltar." Jo Henrique sentou-se na beira da cama da filha sem saber como responder. Por fim, murmurou a única verdade que tinha: "Eu não sei, meu amor. Mas eu espero que sim." No escuro, pai e filha se agarraram, esperando mesmo, enquanto a mulher que comeara a curar suas feridas caminhava sozinha pela noite, ainda com medo de acreditar que podia pertencer a algum lugar. 3 dias se passaram e a casa da família Henrique voltou a parecer vazia. Não havia mais o canto suave vindo da cozinha, nem o cheiro de chá de canela, nem a voz delicada guiando os LPAs de cor de Ana Clara. Apenas o silêncio pesado esmagador no peito de Jo. No café da manhã, Ana Clara empurrava o cereal sem comer, os olhos fixos na cadeira vazia que antes era ocupada por Lusa. Jo quis tranquilizá-la, mas as palavras se recusaram a sair. Temia que Lusa tivesse ido embora para sempre. Naquela tarde, ao arrumar o quarto de Raspedes, ele encontrou algo sobre o travesseiro, um envelope. As mãos de Jo tremeram ao abri-lo. A carta não era para ele, mas para Ana Clara. As palavras escritas em tinta azul caprichada estavam borradas, onde lágrimas tinham manchado o papel. "Meu bem, vós foi a primeira pessoa em muito tempo a me chamar de mami. Eu não sabia o quanto eu precisava ouvir isso a Tvok dizer. Mas antes de ser mi de algum, eu preciso aprender a acreditar que mere eu ser. Preciso me costurar de novo, lembrar como sentir fora. Um dia espero voltar por esta porta, não como algum de passagem, mas como algum que finalmente sabe onde pertence. Com carinho eterno, Lusa." Jo dobrou a carta à garganta em chamas. Ela não tinha partido por não se importar, mas justamente porque se importava. Meses se passaram. O nome de Lusa voltou a surgir no
em esquindalos, mas em promessas. Discretamente ela reconstrua a carreira pedal por pedal que numa noite estava nos bastidores de um baile beneficente de moda, sua primeira coleu oficial, iluminada sob refletores. Vestidos alinhados no de ostental, mas de esperana. Ainda sim, apesar dos aplausos, os olhos de Lusa procuravam algo que faltava. E então o apresentador anunciou uma leitura muito especial. Pequenos passos ecoaram pelo palco, era Ana Clara, com um vestido rosa bordado de margaridas, segurando um papel amassado. A voz dela vacilou, mas soou clara. Eu já tive papai. Ele era inteligente, rio e fazia os melhores waffles, mas às vezes ele ficava triste. A gente conheceu algum. Ela tinha as mãos frias, mas o coral quente, e no rio quando eu chamei ela de mami. A respiral de Lusa falhou, lágrimas escorrendo, enquanto a menina continuava. Lar no parede nem travesseiro. Lar onde ela cantou para mim, onde papai voltou a sorrir, onde o amor ficou mesmo que por pouco tempo. Quando Ana Clara terminou a sala, estava em silêncio reverente. Lusa deu um passo frente sem pensar, as pernas vacilantes. Foi então que ela ouviu João Henrique surgindo pela lateral da plateia, carregando uma moldura de madeira. Dentro dela, cuidadosamente preservado, estava o cachecol desbotado que Lusa havia enrolado nas mãos de Ana Clara, naquela noite de neve. Ele parou diante dela, a voz baixa, mas firme. Eu emoldurei o dia em que te conheci, porque foi quando o lar voltou. Lusa olhou para o cachecol, depois para ele, depois para a filha, que a esperava com olhos cheios de esperana, e percebeu a porta que sempre tivera medo de atravessar, estava aberta o tempo todo. A luz da mãe invadia a cozinha da família Henrique, pintando faixas douradas sobre o piso de madeira. No balco, Ana Clara estava em seu banquinho pressionando um cortador de biscoitos contra a massa macia, enquanto Lusa guiava suas mãos, a farinha salpicando suas bochechas como se fossem floquinhos de neve. Não esquece os corais, lembrou a menina. Lusa sorriu, afastando o cabelo do rosto. Claro que no corais significam amor. Encostado ao batente da porta, braços cruzados, João Henrique observava as duas se moverem em sintonia como se aquilo sempre tivesse sido o destino. Durante tanto tempo sua casa fora silenciosa, um lugar de ordem, mas sem calor. Agora, o riso e o cheiro de canela preenchiam o ar, como se as paredes tivessem finalmente aprendido a respirar. Mais tarde, naquele mesmo dia, Ju levou Lusa a um semodo que mantivera fechado por anos. Quando abriu a porta, a luz do sol se espalhou sobre uma mesa de desenho, rolos de tecido e uma placa na parede com os dizeres: O Amã de Lusa, um lugar para recomear. A respiral dela se prendeu ao tocar a madeira lisa, lágrimas brilhando nos olhos. Eu nunca imaginei que algum faria algo assim por mim. A voz de Joe se suavizou. Foi você quem construiu algo em NS primeiro. Isso apenas devolver. Lusa se virou, os olhos marejados, e pela primeira vez não hesitou. Caminhou a tus braus. Dele caminhou para dentro de um novo lar. No perfeito mais real. E quando a vozinha de Ana Clara ecoou pelo corredor, vamos, mami e papai, panquecas, os teterrés riram juntos. Um riso leve e redondo daqueles que as acontecem quando uma família finalmente está inteira. Família nem sempre feita, apenas de sangue construída de amor de aceitar e da coragem de segurar amor do outro quando o mundo parece pesado demais. Às vezes quem nos cura justamente quem nunca esperamos encontrar.